De volta com o programa em discussão, hoje falando sobre justiça restaurativa, conosco aqui a presidente da comissão, que é a doutora Djameli Braga, e também membro dessa comissão, doutor Cirino Fernandes. Doutor Cirino, a gente volta nesse segundo bloco falando sobre a justiça restaurativa, porque tem alguns princípios, né, que levam em consideração a questão do ofendido, do agressor, e também envolve a comunidade de uma forma que tem esse objetivo de reparar, né, de trazer de volta o que se perdeu, né, de uma certa forma. E eu queria que você falasse sobre isso, explicasse melhor para a gente sobre isso. Perfeito, Eli. É interessante a gente ter uma marcação aí de dois paradigmas de justiça. O primeiro deles é uma justiça tradicional que nos é legada pelo processo que vivemos na América Latina, né? Uma justiça que é punitiva, que busca aí isolar o ofensor, né? Aquele que é considerado criminoso, e a vítima um olhar tão somente no sentido de que é preciso ali punir, e essa punição vai servir como modo de gerar no tecido social o receio de outras pessoas cometerem aquele ato ilícito. Isso é um tanto quanto falacioso, principalmente porque a gente vê, primeiramente, aquele que entra no sistema prisional, ele não tem, pelos estudos que são apresentados, um devido processo de ressocialização. É preciso também marcar, Eric, que a gente tem uma sociedade desigual, né, marcada por injustiças, seja injustiças de ordem socioeconômica, também injustiças de ordem cultural, né, questões ligadas à raça e gênero. Então, no campo, por exemplo, de violência contra a mulher, a gente vê uma falsa percepção, um equívoco de compreender alguns homens, até mesmo pelo machismo, né, da mulher como propriedade, e às vezes quer se libertar de uma relação prejudicial e acaba acontecendo o que a gente chama de feminicídio. Às vezes, essa própria relação, ela gera um efeito com relação a terceiros, né, filhos, familiares. Então, a inserção e a busca de compreender melhor esse conflito e, principalmente, né, trazer uma resposta em que, mesmo que haja uma separação, esse agressor, no caso aí que eu estou trazendo como exemplo, consiga perceber o dano, né, que vai se relacionar com outras pessoas, e essa mulher, essa vítima, também consiga retomar a sua vida. Às vezes, o que acontece muito é o receio, o medo, né, de não ter uma proteção, mesmo com todo o sistema protetivo que existe, principalmente políticas públicas para coletividades vulneráveis, como é o caso de mulheres, pessoas com deficiência, e tantas outras que a gente percebe, o Estado não consegue reprimir o crime, né? Então, essa função do Estado como prevenção e repressão, ela é compreendida um tanto quanto como a busca de pensar uma nova forma de tratar o conflito. E é isso que talvez a grande importância da justiça restaurativa, né? De olhar para isso, como bem foi dito pela professora Djameli, e observar que existe um princípio aí de responsabilidade, de responsabilização, de reconhecimento, né? Às vezes é preciso olhar para esse ofensor para que ele não consiga perpetuar esse dano ou não consiga gerar. Aqui não quer dizer que vai afastar o direito penal tradicional, por exemplo, aquele que comete uma violação, né? Não é passar a mão na cabeça, como alguns pensam. Não, justiça restaurativa precisamos de um olhar diferente para entender esse conflito, porque o que a gente tem hoje, inclusive declarado no campo do direito, é um estado de coisas inconstitucionais. Se a resposta for aumentar as penas e criminalizar todo tipo de conduta, essa resposta não vem trazendo aí o atendimento, né, a observância dos anseios da sociedade. A violência só cresce, continua aí com esse exemplo, taxa de feminicídio e violência, por exemplo, como coletividades LGBTQI+, né? É outro exemplo aí. Muito bem. Professora Djameli, doutora Djameli, né, eu queria perguntar uma coisa. Pela última fala que a senhora nos trouxe, me parece, a minha percepção é de que, nessa questão do Estado juiz, as partes envolvidas, como o agressor, o acusado e a vítima, a ofensa acaba sendo contra o próprio Estado, o que se leva em consideração o pós ou a necessidade de ambas as partes,
né, do agressor e da vítima. Essa é a minha percepção, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, Eri, quando a gente fala desses métodos, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós vivemos numa sociedade em que tudo vai existir algum tipo de relação de poder, não é verdade? Trazendo para o caso de violência doméstica, eu tenho acompanhado 10 mulheres, né, vítimas de violência doméstica, temos feito alguns grupos reflexivos, levando a metodologia da justiça restaurativa. A gente precisa entender que dentro desse sistema autocompositivo, tem que haver um equilíbrio de poder. Não dá para, às vezes, de uma forma romântica, entender processos em que podemos, do nada e de qualquer forma, unir, né, o ofensor e a vítima em um determinado tipo de diálogo. Essa vítima ela precisa ser fortalecida, até porque a vítima ela não tem força de voz, ela não tem palavra, principalmente uma mulher que vive em sistema de violência doméstica. Ela não consegue conversar, não existe conversa com o agressor, né? Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente lida com esses processos em que o que a gente chama de equilíbrio de poder. Quando a gente traz isso para o sistema judiciário, as pessoas que vão, de uma certa forma, né, mediadores ou facilitadores de círculos, essa é basicamente a nomenclatura, essas pessoas, elas precisam entender que elas estão totalmente despidas e não dotadas de qualquer tipo de poder ou de, como eu posso dizer, de força para ali sugerir algum tipo de acordo ou forçar algum tipo de acordo. O que a gente vê hoje, infelizmente, é que esses métodos, quando se chega ao poder judiciário, não é? Se chega quando o conflito escalou, na minha opinião, para o último grau. Eu penso que esses métodos alternativos, eles precisam vir através de políticas públicas, e graças a Deus está chegando aos pouquinhos aqui no Brasil, não é? Por exemplo, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, tem que chegar no âmbito da educação, tem que chegar, não é, no âmbito de um CRAS, que ainda está trabalhando, não é, com as famílias vulneráveis, mas elas ainda estão, de certa forma, ligadas a conflitos, mas não houve uma quebra de relacionamento. Eu penso que esses métodos, eles precisam, não é, retornar a esse campo de onde eles eram, da própria comunidade. Mas, ainda que eu teça alguma crítica, é importante que o Poder Judiciário ele traga esse olhar humanizado. Por quê? Porque se eu tenho uma sentença, se essa sentença precisa ser de alguma certa... Ela precisa ser executada, cumprida, não é? E você imagina que o processo judicial ele é lento, ele é cansativo, ele é desgastante. Então, de repente, eu tenho uma sentença e no seu cumprimento não vai se efetivar. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um que a gente chama, não é, risco de uma vulnerabilidade, não é, do nosso Estado democrático de direito. Então, graças a Deus que, de uma certa forma, a justiça restaurativa, os métodos autocompositivos existem no Poder Judiciário, mas não é só isso. Esse Estado juiz, ele, infelizmente, nessa nossa contemporaneidade, não é, a gente vê que não mais traz o que a gente chama, e eu acho esse nome do direito muito perigoso, eficácia, efetividade, não é? Então, esses processos, eles vão justamente, né, e aí o Howard Zé, que é um autor que ele tem o seu livro Trocando as Lentes, ele traz esse convite, troca as lentes então, né, vamos enxergar de outra forma, vamos ver, ainda que dentro do Poder Judiciário, não é, essas pessoas que estão tão frágeis, que precisam de um terceiro para decidir, quem sabe, se elas forem, em uma certa medida, empoderadas, não é? Fortalecidas, se houver um trabalho de equilíbrio de poder, quem sabe elas não podem decidir, não é? Qual é a melhor solução para esse conflito. É basicamente isso. Eu penso que, eu digo que, de uma certa forma, estamos, como até o professor Cirino falou, não é? Nós estamos fazendo uma retomada do que lá atrás acontecia. Porque
o poder judiciário, o ordenamento jurídico, ele serve para quê? Ele serve para que, de alguma forma, nossos comportamentos, a nossa vivência em sociedade, ela tenha uma forma pacífica de se relacionar, né? Serve. Mas, infelizmente, não está. E eu fico pensando, né? Eu jogo essa bola aí, discussão aí, fico pensando pós-pandemia, as pessoas, se houver pós-pandemia, né? As pessoas ao se verem dentro de uma nova forma de vida, trabalho, não é? E como é que vai ser tudo isso? As pessoas estão adoecidas, há um problema muito sério nas escolas. Como é que vai ser essa retomada, não é, nas escolas de uma forma efetiva, nas universidades? E a gente vê que, na verdade, todo esse liame, todos os conflitos, não é, desde o micro aos maiores conflitos, tudo isso existe porque inexiste o diálogo. Quando a gente senta com as mulheres vítimas de violência e dá as oportunidades de protagonismo e fala dentro de um círculo, não é? E a gente consegue encaminhá-las para algumas necessidades básicas que elas têm. A gente vê o que a gente chama e o que é talvez a utopia da justiça restaurativa, não é? Que é a transformação do conflito. Porque resolver é um verbo muito rápido, né? A gente fala transformar. Ainda que não haja até um acordo final, mas deve haver nesse processo algum parâmetro de transformação, sabe? Eu acho que já a experiência de conseguir juntar as partes com a comunidade já é um grande avanço, porque isso é um grande desafio. Eu queria passar para o doutor Cirino, né, por conta do nosso tempo, e eu queria perguntar uma coisa dessas experiências, não é? Como é que tem sido essa questão de juntar, não é? Conseguir juntar as partes e chegar, né, de uma certa forma, a essa transformação. Como é que tem sido essas experiências aqui? Eri, o primeiro ponto que é importante talvez destacar é que as pessoas às vezes imaginam que acesso ao poder judiciário é acesso à justiça, e nem sempre é. É o primeiro ponto, né? Segundo ponto é que a necessidade, como bem aí colocado pela professora Djameli, a questão de empoderar as partes para que elas consigam chegar a um consenso ali para resolver o problema. A gente está falando de relações humanas, e relações humanas nem sempre são fáceis de ser resolvidos os conflitos, não é? Principalmente quando é necessário ter essa percepção de ceder. Primeiro ponto para a tua pergunta aí, me parece que é uma transformação de base, inclusive um fomento a uma cultura, né? Uma educação em direitos humanos a partir das escolas. Aqui na Paraíba, a professora Djameli conduz alguns projetos de extensão, eu faço parte também de projetos dentro da academia, da Escola do Direito, no sentido de criar já para esse jurista, esse futuro jurista, ter essa percepção do que é o conflito. Às vezes o advogado, ele tradicionalmente vem na perspectiva de beligerância, de litigância, e não do diálogo. Às vezes um bom advogado ele consegue aplacar, né, acalmar e trazer bons resultados agradáveis a todos. Então, eu acredito que o primeiro ponto e o que vem sendo implementado é nas academias. A professora Djameli, ela fala de alguns projetos, inclusive que ela está mais à frente, de conceber ou de compreender, né, a violência, né, ligada aí a questões de gênero, né, é um importante ponto. Há políticas públicas ainda incipientes, mas, enfim, existe aqui sempre, e a Comissão de Justiça Restaurativa, né, uma comissão inédita aqui no estado da Paraíba, ela vem para justamente ser dessas engrenagens possíveis de diálogo com as instituições, no sentido de dar efetividade, né, como a professora falou, a eficácia. A gente tem muitos diplomas normativos, muitos protocolos de intenção. A ideia é que isso se traduza de alguma maneira, seja a partir de uma mudança de cultura, desde resolução de conflitos na escola,
passando por aqueles que são profissionais de direito e chamados juristas, né? E um diálogo institucional, arranjos institucionais, no sentido de buscar mitigar, reduzir isso que a gente tem chamado, né, conjunto de ações, demandas perante o Poder Judiciário. É isso. Ok. O tempo nosso aqui passa muito rápido, né? Eu queria agradecer primeiro ao doutor Cirino e também à doutora Djameli, porque eu queria dar um tempozinho para que vocês pudessem fazer as considerações finais. Começar com a doutora Djameli. Então, Eri, como o Cirino acabou, né, de falar, a questão de unir vítima, ofensor e comunidade é um trabalho hercúleo de qualquer política pública. Quando a gente fala de política pública, a gente chama a dimensão, não é, do Estado, do município, principalmente do município, que traz políticas públicas mais locais. Quando a gente trabalha com justiça restaurativa dentro dessas políticas públicas, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo estadual ou municipal, é trabalhar, não é, lutando contra uma maré. É mais fácil o Estado, de alguma forma, dizer que resolveu, é mais fácil, não é, punir, que o sistema já está pronto para isso, aí puna de forma desigual, puna mais os pobres, os pretos, não é? Tem uma população que ela é, enfim, não sei o verbo, não sei a palavra que colocar, mas ela é eleita para estar no sistema prisional, não é? E a gente trabalha contra tudo isso. Eu digo que justiça restaurativa, trabalhar com ela, e na perspectiva dela, é acreditar que todo ser humano, ele pode ser, de alguma forma, né, restaurado, não é? Ter sua vida de volta, de alguma forma, seja vítima, seja ofensor, seja a comunidade que está hoje, talvez, no sistema de medo, não é? Então, dentro dessa estrutura que é a JR, e hoje a gente tem trabalhos muito belos, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Fortaleza, não é? Que infelizmente as coisas parecem que estão agora meio paradas, porque o sistema virtual aparenta que a gente está fazendo muito e ao mesmo tempo não está fazendo quase nada, não é? Mas só em a gente poder ir aí para uma oportunidade como essa que você nos traz aqui, não é? Uma fala, um lugar de fala, de dizer que existe outra forma, não é? De gerir conflitos e os litígios sociais é de extrema importância. A minha gratidão a você, ao professor Cirino, que de forma muito brilhante conduz várias ações na nossa comissão, e companheiro aí de projeto de extensão da universidade, enfim, minha gratidão. Obrigada, Ari. Obrigada, Cirino. E vamos ver, não é? Se a gente consegue, de alguma forma, não é? Trazer uma pacificação para essa sociedade tão adoecida. Verdade, doutor Cirino. Eri, mais uma vez, gratidão pelo convite. Um tema que nos é muito caro, né? Eu, como palavra rápida, quero dizer que eu tenho a esperança, né? Esperançar é necessário, né? Esperançar no sentido não de esperar, mas agir na medida que a gente pode para tentar mudar um pouco dessa realidade. Eu acredito que essa cultura de justiça restaurativa, esse paradigma, ele deve ser desde a família. Eu, na minha casa, aplico justiça restaurativa, na sala de aula e nos meios que me relaciono como servidor público, também busco. Os próprios conflitos de massa estão buscando uma forma diferente de resolver conflito, a isso se chama de regulação responsiva. Mas, enfim, gratidão por abrir o espaço aqui para a comissão, né? E dizer que estamos abertos aí na Comissão de Justiça Restaurativa para a sociedade, sempre para buscar trazer diálogos, né? Arranjos, respostas, não para temas complexos, mas dentro daquilo que a gente pode agir, é possível pensar um futuro diferente. É isso. Gratidão à professora Djameli e a você também, Eli. Um abraço para todos da TV Assembleia. Muito bem, nós aqui agradecemos e para mim é
É um programa muito especial, porque estou entrevistando duas pessoas que me são muito caras, né? Que são meus professores, mestres no curso de Direito, né? Então, um prazer tê-los aqui conosco. Então, obrigado a todos, a você que também que está nos acompanhando. Muito obrigado. Nós nos encontramos trazendo outro tema aqui em discussão. Até lá.